Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Passando aqui para falar sobre um assunto muito interessante. Um assunto de algo que acontece conosco diariamente e muitas vezes a gente não se apercebe do que está fazendo, certo? Mas que assunto é esse, né? Nós vamos falar sobre procrastinação. O meu nome é Rebeca, tá? E eu senti no meu coração de fazer esse vídeo. Vamos explicar, tá? Procrastinação é o assunto que nós queremos falar nesse momento. Você que está aí, está nos assistindo, já ouviu falar sobre esta palavra? Você sabe o que significa esta palavra procrastinação? Não? Pois nós vamos falar sobre isso. Eu vou ler, tá? Para que eu não venha errar e nem esquecer nenhuma parte, ok? Procrastinação é o ato de adiar, postergar ou deixar para depois, de forma intencional, tarefas ou compromissos que deveriam ser realizados agora. Muitas vezes substituindo-os por atividades mais prazerosas ou mais fáceis. Essa é a definição que a gente encontra no Google quando a gente joga ali a palavrinha procrastinação. Por que eu vim falar sobre isso? Porque eu, Rebeca, tenho 41 anos, sou mãe de 3 filhos, homens, casada há 26 anos. Eu muitas vezes procrastinei, certo? Tudo isso que a gente leu ali, que a gente adia e deixa para depois, já fazem mais de 2 anos que eu senti no meu coração de abrir um canal no YouTube, certo? E esse desejo que eu tive de abrir este canal seria por um propósito específico, né? Poder dividir com alguém aquilo que eu vivo no dia a dia, poder dividir com mais pessoas as lições que eu tenho no dia a dia, as guerras que eu travo no meu dia a dia e poder compartilhar, né, a nossa vivência, poder passar para alguém mais, poder ajudar, agregar na vida de alguém. Esse era o meu objetivo quando eu pensei em abrir um canal no YouTube. Só que o que acontece? Quando a gente começa a pensar nisso e começa a planejar e começa a colocar no papel e dar forma para esses pensamentos, para esse desejo que surgiu, eu comecei a me deparar com algumas dificuldades da minha parte. Eu comecei a me deparar com o trabalho que eu ia ter para fazer isso. Eu vi que eu ia ter bastante trabalho. Eu comecei a pensar em inúmeras coisas, comecei a me preocupar com muitas coisas a respeito de mim, diante de uma câmera, diante de muitas pessoas que vão estar assistindo. Então a gente começa a pensar em muitas coisas passam na nossa cabeça. E eu sentei, peguei um caderno, escrevi algumas coisas, tentei imaginar, tentei formular como seria o meu canal, o que eu falaria, o que eu faria, né? E eu comecei a olhar muito para esses obstáculos, para essas dificuldades. Como diz ali, né? São compromissos, atos, tarefas de que deveriam ser realizados agora. Mas a gente acaba deixando para depois, a gente acaba postergando, a gente acaba procrastinando. Por quê? Porque vai dar trabalho. Por quê? Porque não é fácil. Claro que a gente consegue sim, a gente pode sim fazer, mas dá trabalho, né? Dá trabalho, é difícil.
a gente precisa acreditar que aquilo vai sair do papel e vai acontecer, né? Esse é o meu assunto, é o assunto que eu estou trazendo hoje, né? De procrastinação. Então, eu comecei a procrastinar. Eu tinha aquele desejo no meu coração e dizia, eu vou abrir um canal no YouTube, e acabava que eu não abria. Eu pensava, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me organizar, eu tenho que me arrumar, eu tenho que ter um roteiro, eu tenho que estudar sobre isso para mim saber como começar, eu tenho que aprender a mexer nos aplicativos, né, de edição, e uma porção de coisa, a gente precisa, desculpa se balançar um pouquinho, tá? A gente precisa, quando a gente quer fazer algo, a gente tem um projeto, a gente não pode chegar lá e fazer de qualquer jeito, não. Tem que ser bem planejado, tem que ser bem preparado. Eu sou cristã, sou evangélica, e na Bíblia diz uma palavra sobre isso, que um construtor de uma casa, construtor que a gente conhece, chama de pedreiro, esse construtor, quando ele vai construir uma casa, ele para, ele planeja, né? Ele faz o cálculo do que ele vai usar, o que ele vai precisar para iniciar aquela obra e concluir aquela obra. Porque se ele não fizer assim, né, algo vai dar errado e ele não vai conseguir concluir aquele trabalho. É a mesma coisa é as nossas tarefas diárias, são os nossos projetos. A mesma coisa são os desejos do nosso coração, aquilo que nós almejamos fazer. Até mesmo coisas simples do dia a dia, são coisas que nós precisamos planejar. Se nós queremos que seja bom, que melhore, que seja algo legal, né? Que se nós queremos que dê certo algo que nós vamos fazer, a gente precisa planejar, a gente precisa parar. E é exatamente isso a procrastinação. A gente tem que parar, a gente vai ter aquele trabalho de parar, de fazer, de planejar, de calcular o que tu vai fazer, né? Então, a gente acaba achando difícil muitas vezes. A gente não quer ter esse trabalho, né? Mas eu até pesquisei, estudei, fui fazer isso para mim abrir meu canal. Mas, infelizmente, faltava, sabe? Faltava eu tomar a decisão, faltava eu dar o pontapé inicial. Isso tem mais de 2 anos que eu vinha planejando, estudando, pensando, colocando no papel, escrevendo o que eu queria passar, e mudava alguma coisa, fazia, assim, meio que planejava alguma coisa, e daqui a pouco eu mudava aquele plano. E assim eu fui. Por um tempo, né, em torno de mais de 2 anos, eu fui planejando. Só que chegou de uns dias para cá, de uns meses para cá, eu fui num culto numa igreja, e eu estava naquele culto pensando exatamente nisso. O culto estava acontecendo, né, os louvores, a palavra, como vocês devem saber como funciona um culto, né? Um culto na igreja evangélica. E ali estava acontecendo aquele culto e eu estava ali com os olhos fechados e falando assim com os meus pensamentos com Deus, né? Senhor, eu preciso fazer isso. Eu preciso tomar coragem, eu preciso dar o pontapé inicial, eu preciso começar meu canal, eu preciso parar de procrastinar, Senhor. E eu estava assim, conversando com o Senhor, né? E até então era uma conversa só de mim com ele. E aí chamaram a irmã que estava convidada lá, cantora, né, para cantar. E aí ela começou a cantar e eu parei de falar aqueles pensamentos com Deus. Comecei a prestar atenção nessa moça que estava cantando, ministrando louvor. E ela começou a falar, antes dela começar a cantar, ela começou a falar com nós, o público que estava ali assistindo, ouvindo, cultuando, né? E Deus começou a falar comigo a respeito do meu canal. Ela começou a falar, aquele projeto que está no papel, o Senhor quer que tu tire do papel. E começou a falar assim as palavras, exatamente as palavras que eu estava usando para falar com Deus naquele momento, naquele instante ali dentro daquele culto. Ela usou exatamente as palavras que eu estava falando com Deus, como se ela tivesse lido o meu pensamento. Não foi ela, com certeza,
mas o Deus que lê o nosso pensamento, que nos conhece por dentro e por fora, que sabe a palavra que nós vamos falar antes mesmo dela sair na boca, esse Deus ouviu os meus pensamentos e falou comigo através da boca dela. Nesse dia, então, Deus falou que era da vontade dele, sim, que eu tivesse o meu canal e que eu tirasse esse projeto do papel e que eu não ficasse achando que é algo muito grande, que é algo difícil, não, que era para mim tirar do papel e que ele ia me dar graça para me tirar do papel. Pois bem, chegamos aqui, estamos aqui falando nesse momento. Então, pessoal, depois disso, eu comecei a me dedicar mais, né, me preparar, comprei algumas coisinhas, um pedestal aqui, outro ali, fui me preparando, né, fui pesquisando, fui estudando mais um pouco, fui me preparando naquilo que eu sabia que eu podia melhorar, né, e estava esperando um dia para mim me encorajar e gravar. Agora, nesse momento aqui onde eu estou, né, é feriado, dia 1º de maio, e aqui é um feriado de Dia do Trabalhador. Eu trabalho todos os dias, trabalho meio turno todos os dias, de segunda a sábado, e eu vinha pensando um dia que eu tivesse de folga, que eu tivesse tempo para mim me preparar tudo, né? Como mãe de 3 filhos, esposa, né? Como uma pessoa que trabalha, eu tenho muitos envolvimentos, tem a igreja, tem muita coisa para ser tratado, né, para se envolver. Então eu precisava de um momento para fazer isso, para mim parar de procrastinar e abrir o canal do YouTube. E graças a Deus, então surgiu esse feriado e eu consegui ganhar então 3 folgas, porque esse feriado caiu na sexta-feira, e no sábado seria uma folga que eu tenho, um sábado sim, um não. Esse sábado caiu no meu sábado de folga, o domingo também eu não trabalho, então ficou o feriado de sexta, que daí eu não trabalhei hoje, né? Ficou o sábado e ficou o domingo. E eu já comecei a planejar tudo, não, eu vou começar. Só que na quinta-feira, que eu ainda trabalhei na quinta-feira de manhã, de noite tinha culto, eu me arrumei e fui pro culto, cultuar a Deus. Quando chegou no culto, o culto foi acontecendo, uma bênção, né? O irmão que ministrou a palavra foi uma palavra abençoada, que falou conosco sobre a nossa vida espiritual, que a gente tem que se aproximar mais de Deus, ter mais intimidade com Deus, nos despertar. Falou sobre avivamento, uma porção de coisas, né? E foi muito bom. Quando chegou na hora da oração final, depois da palavra, ele perguntou: quem quer passar aqui na frente para se aproximar mais perto de Deus, né? Como um ato de fé, né? Para se aproximar mais de Deus e receber uma oração. Passa aqui que eu vou estar orando por vocês. E aí eu senti no meu coração de ir, porque aquela palavra veio de encontro ao meu coração, que realmente eu preciso mais de Deus. Eu preciso mais buscar, mais chegar mais perto do Senhor. Então eu fui. Aí quando eu estava lá na frente, próximo do altar, onde a gente se posiciona para receber a oração, o meu pastor da minha igreja se aproximou de mim, colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a orar. E quando ele começou a orar, quais foram as palavras dele? A irmã Rebeca estava se preparando para abrir o canal, para parar de procrastinar, e as palavras do pastor foram exatamente essas: Senhor, abençoa a tua filha para que ela possa realizar os sonhos, projetos dela, para que os planos dela saiam do papel. Senhor, abençoa, ajuda ela. E graças a Deus, na mesma hora, meu ouvido, assim, eu escutei aquilo, assim, e eu já senti aquele impacto, sabe, no meu emocional, no meu espiritual ali, e eu vi que era Deus, mais uma vez, me incentivando, me estimulando a fazer isso, né, a tomar uma posição, né, a dar o primeiro passo, né, e não ficar só planejando.
Então, isso foi na quinta-feira, hoje é sexta-feira, no outro dia, né? E eu tô aqui, tá? Dei uma corrida, fiz o que eu pude, né? E estamos aqui para falar com você. Então, o que eu quero falar contigo? Eu quero falar contigo que você pense aí nesse momento. O que você tem procrastinado na tua vida? Foi a questão do canal. Talvez eu tenha mais coisas que também eu venho procrastinando. Eu venho protelando. Também tem outras coisas que eu preciso melhorar, certo? E você? Pare e pense agora. O que você vem adiando? O que você tem que fazer que talvez vai te dar trabalho? Tu vai ter que parar e planejar, tu vai ter que tomar essa decisão, tu vai ter que ter coragem, porque a coragem é algo que é fundamental nesse momento. No meu caso, né, eu precisava ter a coragem de chegar aqui e conversar com vocês, de chegar aqui e começar esse trabalho que eu tanto queria, sentia no meu coração que eu deveria fazer. Então, eu te pergunto, pare e mentalize agora. Será que é o teu trabalho que você está procrastinando? Quem sabe você pode melhorar? Quem sabe você tem uma visão lá do teu trabalho de algo que pode melhorar e ser bom para a empresa ou até para você, mas como vai dar trabalho, você está procrastinando, você está deixando para mais tarde, para depois, porque vai dar trabalho. Quem sabe é dentro da tua casa, no seio da tua família, com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus pais, eu não sei. Mas tu sabe o que você está procrastinando? E eu vim aqui nessa tarde, aqui agora são 4h05 da tarde, 16h05. Eu vim aqui para dizer para você, pare de procrastinar. Assim como eu parei, eu ouvi a orientação de Deus, eu ouvi que Deus era comigo. E a mesma coisa eu digo para ti, Deus é contigo. Deus, ele vai te capacitar, Deus vai te dar força, Deus vai te dar sabedoria para que tu execute isso que quem sabe vai te dar um certo trabalho. Deus vai te dar força. Tá dando um reflexo aqui em mim, vocês não reparem, tá? Eu acredito que é a movimentação da luz do sol que a gente está usando, então deve estar refletindo aqui, ó. Mas não se preocupe, que não é nada. Então eu digo para você, pare de procrastinar. Quem sabe você quer melhorar o seu relacionamento com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo. Quem sabe tem alguém que você não procura há muito tempo, que você precisa conversar, se acertar, voltar novamente a se relacionar. E você não está fazendo isso porque dá trabalho, né? Dá trabalho. Quem sabe na tua vida financeira, tu sente que precisa melhorar, que tu sente que precisa tomar uma decisão e fazer algo que vai te custar um planejamento, que vai te custar estudar, parar, sentar e escrever, né? O que tu quer. Vai custar, quem sabe, até tu botar em fé a tua fé. Tu acreditar que é possível tu fazer sim. Porque muitas vezes a gente se sente incapaz, mas tu precisa acreditar que tu é capaz sim. Porque aquilo que faltar em ti, Deus vai te capacitar. Aquilo que tu não tiver, Deus vai colocar em ti, para que tu possa concluir com isso, com esse projeto, com esse sonho que você tem. Então, eu não sei se é um canal no YouTube, que nem no meu caso, né, que eu trouxe esse exemplo para vocês nessa tarde, nesse dia, nesse vídeo. Não sei se é um canal no YouTube, eu não sei se é na sua família, eu não sei se é no teu trabalho, eu não sei se é a tua saúde, né, que nem eu tenho também algo que eu preciso fazer para minha saúde. Eu preciso perder peso. E ainda não consegui. Então, é algo que eu também vou ter trabalho. Eu vou ter que me planejar, eu vou ter que me preparar para que eu consiga alcançar o meu objetivo. Eu tenho que ter uma meta. Minha meta é perder tantos quilos.
Então, eu preciso ir de encontro ao meu objetivo. Eu preciso me esforçar, eu preciso trabalhar em prol daquele meu objetivo, para alcançar ele. E a mesma coisa é você. Quem sabe você acha que tem que perder peso. Quem sabe você acha que tem que mudar o seu visual. Eu não sei o que é, mas eu sei que alguém aqui tem que ouvir este vídeo, tem que assistir esse vídeo e vai falar com você. Então, eu estou aqui nessa tarde, passando aqui para falar isso com vocês, tá? Que nós vamos parar de procrastinar, certo? Tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos impede de tomar uma postura, de tomar uma decisão, de dar o primeiro passo, vamos deixar de lado. Ainda que nos dê trabalho, vamos arregaçar as mangas e mão na massa, como diz o ditado. Tá, pessoal? Eu gostaria de pedir para você, comenta aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, fala para mim o que você está procrastinando. Se você se sente à vontade de fazer isso, compartilha comigo. Compartilha com os demais que vão estar assistindo e de repente, quem sabe, lendo os comentários. Eu vou estar lendo os comentários e vou estar respondendo também aquilo que você tiver dúvida. Mas conta para nós nos comentários no que você está procrastinando. O que está te impedindo? Por que você não fez algo ainda que você tem desejo no seu coração de fazer? Fala aqui para nós, tá? Eu quero pedir o teu like, curte o vídeo, tá bom? Compartilha com alguém que você sabe que precisa assistir, que precisa ter uma palavra dessas, né, de ânimo, de motivação, para acreditar mais e botar em prática os seus projetos. Compartilha com alguém, se inscreve no meu canal, se inscreve, né? Você vai fazer parte desse projeto que está saindo hoje do papel, certo? Você vai estar comigo nessa caminhada. Então, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Qualquer dúvida que você tiver sobre mim, para mim vai ser um prazer responder cada um dos comentários, cada uma das perguntas. Vamos interagir junto, tá? E curte o vídeo, tá bom, pessoal? Eu vou me despedindo por aqui e a nossa meta é, em breve, postar mais vídeos para vocês, certo? Um abraço para vocês, um beijo no coração de cada um de vocês, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os teus projetos, que Deus abençoe tudo que você tem na sua vida, tudo aquilo, quem sabe, que te preocupa, que Deus abençoe a tua vida e te dê condições, força, te capacite, te oriente para que tudo aconteça e para que tudo dê certo, segundo a sua boa vontade, certo? E eu quero também oferecer para quem tiver uma necessidade aqui, que está nos assistindo, quem sabe você tem algo que lhe preocupa e tira o seu sono, eu quero dizer para você, coloca aqui o seu pedido de oração, escreve nos comentários um pedido de oração, que eu vou ver o seu nome, eu vou anotar no caderno, e no meu momento de oração nós vamos estar orando por você e pela sua causa específica. Quem sabe você está procurando um emprego, quem sabe você tá enfermo, tem uma doença. Deus é poderoso para fazer o impossível. Então, nós vamos estar orando pela tua vida e Deus vai operar na tua vida. Quem sabe você não vai vir aqui testemunhar também nos nossos vídeos. Quem sabe você não vai testemunhar nos nossos comentários, tá? Então, combinado, pessoal? Comenta, deixa o seu pedido de oração, tá? Curte o vídeo, mais uma vez eu peço, e até o nosso próximo vídeo, certo? Para mim, cada dia é um milagre. E hoje eu estou vivendo mais um milagre, porque Deus me possibilitou viver e estar aqui e chegar até aqui com vocês. Tchau, pessoal!